Boa tarde a todos. Quem não me conhece, sou Thiago Machado, engenheiro de segurança do trabalho, e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho, não só da Enlight, mas trazer um conteúdo técnico para vocês também, que é um assunto polêmico dentro da higiene. Polêmico assim, muitos profissionais não se atentam ao que a NHO 06 ela determina, e quando a gente vai trabalhar com um medidor de BUTG, ou também conhecido termômetro de globo, nós temos que se atentar à estabilização do termômetro. Muitos profissionais, quando vão fazer avaliação de BUTG, né, eles... muito obrigado. Eles falam o seguinte, não, é só deixar o termômetro 20 minutos, ou é só deixar o termômetro 30 minutos, 25, ou até mesmo, eu já vi casos de profissionais pegar o termômetro e deixar 60 minutos cravados, parado no mesmo ponto, sem fazer qualquer tipo de alteração. Ele simplesmente pega, principalmente perícia, né? Ele simplesmente pega o termômetro e deixa lá 60 minutos, aí ele fala assim, não, agora é só fazer os cálculos, pegar o resultado e boa. Só que a gente sabe que não é bem assim. Então eu gosto de usar um exemplo da época, não sei se é da época de todos vocês, mas da época da nossa mãe, né? Que a gente era criança, não sei se todos viveram isso. Aconteceu alguma coisa, estava com sintoma de febre, os nossos pais, principalmente, no meu caso era minha mãe, né? Pegavam um termômetro, aquele termômetro de mercúrio, sacudia e colocava debaixo da axila. Pensa comigo, naquela época, quando a gente usava aquele termômetro, era colocar debaixo da axila, tirar e já ver o resultado? Não é. O que tinha que fazer? Você ficava um tempo com aquele termômetro ali. Por que precisa ficar com um tempo com aquele termômetro? É para estabilizar. Todo sensor de temperatura, ele precisa se estabilizar com a temperatura do ambiente. Tá? Então, quando eu instalo o termômetro, o medidor de BUTG, no local onde que vai ser avaliado, tá? Eu preciso aguardar o tempo do meu termômetro fazer essa estabilização, que é o que? A normalização da temperatura que o sensor está coletando com a temperatura do ambiente. Então, isso é um fenômeno físico, né? Então, o termômetro ele demora um certo tempo para poder fazer essa estabilização. Então, com base nisso, a NHO 06, tá, no seu item 8.2, ele fala que é necessário que o termômetro estabilize. Mas olha só o que ela diz. As leituras das temperaturas devem ser iniciadas após a estabilização. Aí ela faz uma nota de rodapé, que é a nota de rodapé número 5. E ela fala o seguinte, o tempo necessário para a estabilização do conjunto pode ser de até 25 minutos. Não é de 25 minutos. Não é 20 minutos, não é 30 minutos, é em até 25 minutos. Por que eu friso bastante isso, pessoal? Porque, cara, assim como outros colegas aqui têm dado aulas voltado à avaliação de calor, e o que eu mais recebo dos meus alunos, Thiago, é só deixar 30 minutos. Ou eu deixo o termômetro por 20 minutos e está estabilizado. Cara, não é isso que a NHO ela determina. Ela fala em até. Então, o que isso significa? Que o meu equipamento, ele pode estabilizar antes. O meu equipamento, ele pode estabilizar. Na maioria das vezes, acaba estabilizando antes. Né? Lógico que cada caso é um caso. Então, o que ela fala? No caso da estabilização, as temperaturas devem ser iniciadas após a estabilização do conjunto de situação térmica que está sendo avaliada e repetidas a cada minuto. O que isso nos mostra? Que a cada minuto eu devo fazer uma leitura do meu equipamento. A cada minuto eu tenho que pegar o meu equipamento e fazer uma leitura nele. Leitura do quê? Dos resultados da avaliação, TBS, TBN e TG. Vou fazendo as leituras. Aí ele fala, devem ser feitas no mínimo quanto? 5 leituras. Ou tantas quanto forem necessárias, até que a variação entre elas esteja dentro de um intervalo de mais ou menos 0,4 graus. Então vamos trazer um pouquinho para o âmbito prático.
Até pedi para trazerem um termômetro para mim, para tentar mostrar de uma forma mais prática para vocês. Então, imagina uma fonte de calor, que esse telão é uma fonte de calor, né? Eu instalei ele na altura da parte do corpo mais atingida pelo trabalhador, ou na altura do tórax, quando não houver. Instalei o termômetro. O termômetro está recebendo aquela carga de calor. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir anotando minuto a minuto. Quando eu tiver 5 leituras, eu vou pegar o maior resultado dos 5, no caso para cada termômetro, TBS, TBN, TG. TBS, o maior resultado menos o menor. A diferença não pode ser maior que 0,4 graus. TBN, o maior resultado menos o menor. A diferença não pode ser maior que 0,4 graus. TG, mesma coisa. Maior leitura menos a menor. Se um dos termômetros não estabilizou, faço mais uma leitura, analiso as últimas 5. Se não estabilizou, faço mais uma leitura e verifico se... faço mais uma leitura e analiso as últimas... E vou fazendo isso até identificar a estabilização. Gente, esse é o procedimento correto. Parece assim... Eu sei que tem muitos colegas que falam assim, Tiago, mas isso é óbvio. Só que, gente, é porque eu tenho recebido tanto... Até o pessoal da Enlight me convidou para estar palestrando em nome deles. E eu falei assim, cara, vamos falar de um assunto que eu sei que muitos profissionais acham que estão fazendo do jeito correto, mas a maioria está fazendo errado, que é o quê? Simplesmente deixar o termômetro lá por 20, 30 ou a 60 minutos sem conferir se o equipamento realmente está estabilizado. Aí temos uma polêmica. Tem gente que fala que você vai analisar somente se o termômetro... somente o termômetro de globo, porque é onde que ele fala lá em até, esse tempo depende da diferença da temperatura do globo. Tem muitos profissionais que levam, e eu respeito, né, tranquilamente, que falam que a gente tem que analisar a estabilização apenas do globo. Eu não gosto de seguir essa linha, quando eu faço análise, eu gosto de analisar os 3 termômetros, porque para mim não tem lógica estabilizar apenas o globo, sendo que os outros eu ainda não comprovei a estabilização. Mas se você for pegar e negar na pé da letra, ele vai falar, dependendo da tua interpretação, que você estabiliza apenas o globo. Então eu levo em consideração os 3 termômetros, porque eu vejo que a lógica me leva a entender que os 3 precisam estar estabilizados. E pode acontecer do globo estabilizar e um dos outros 2 não estabilizar. Tá? Isso pode acontecer. Então, nos cálculos de calor, quando a gente vai fazer a avaliação de calor, os cálculos que nós temos que fazer de IBUTG médio ponderado, taxa metabólica média ponderada e etc., eu vou levar em consideração as leituras estabilizadas. Só que olha só o que legal ainda fala. Os valores a serem atribuídos ao TBS, TBN, TG, quais são esses? Aqueles que a gente vai usar no cálculo de IBUTG. Correspondem às médias de suas leituras obtidas no intervalo considerado. Então vamos lá, para facilitar. Na verdade, eu queria mostrar na tela do equipamento para vocês, mas como isso acaba demorando e meu tempo só falta 5 minutos aqui para falar com vocês, então eu trouxe uma tabelinha de exemplo para ficar mais fácil. Então imagina o seguinte, eu instalei o meu termômetro, tá? Eu instalei meu termômetro e eu colhi 5 leituras. Veja que é uma leitura por minuto. 20, 37, 20, 38, 39, 40 e 41. É uma leitura por minuto. TBS, como é que eu vou fazer, como é que eu verifico se o equipamento está estabilizado? Tá? Eu vou verificar o equipamento pegando a maior leitura menos a menor, né? Ou vice-versa, menor menos a maior, a menor menos a maior. O resultado é mais ou menos. Né? Então, deu 0,1 a diferença entre eles. TBN, né? Então já vimos aqui que o TBS está estabilizado. Por quê? Porque ele está menor do que mais ou menos 0,4 graus. TBN, mesma coisa. Vou pegar a menor menos a maior, deu 0,4. Está estabilizado? Sim, está estabilizado. Por quê? Porque está em 0,4. É mais ou menos 0,4 graus. Então, resultados em 0,4 está estabilizado. TG, vou pegar a menor leitura menos a maior. A menor, tanto faz, né? Deu também 0,4, também está estabilizado. Comprovei a estabilização do meu equipamento. Os 3 termômetros estabilizaram. Tá? Lembrando, quando você faz IBUTG interno, não precisa do TBS, mas eu não vou entrar nesses detalhes aqui, para não demorar mais tempo ainda na minha apresentação. Mas o que acontece? Comprovei que os equipamentos estão estabilizados.
qual dos 5 resultados que eu uso no meu cálculo do IBUTG? Não é qual dos 5. Segundo a INHO, eu vou usar a média de cada termômetro. Então, eu vou pegar os 5 e vou fazer uma média simples. Então, para a TBS, eu somo os resultados. Vou pegar aqui. Para a TBS, eu vou somar esses resultados e dividir por 5, porque é a quantidade de leituras que eu estou trabalhando. Eu vou ter minha média de 36,8. Mesma coisa eu faço para a TBN e a mesma coisa eu faço para a TG. Então, é o resultado da média que eu uso nos meus cálculos de IBUTG. Tá? Então, é esse resultado. E, Tiago, eu estou usando um equipamento tipo a Enlight, que me dá um relatório, minuto a minuto. Eu vou usar, que eu vejo também um erro de muitos profissionais. Fazer a medição, faz até a identificação da estabilização de forma correta, mas na hora de gerar o resultado, pega todo o histograma e gera o resultado de todo o histograma, cara. Para que você fez a identificação da estabilização, então? Se você identificou em que minuto foi estabilizado, na hora de gerar o relatório, você tem que selecionar os mesmos minutos que você identificou a estabilização. Se é 5 leituras, você vai pegar as 5 leituras e é aquelas 5 leituras que vai para o teu laudo, que vai para o teu programa e etc. Tá? Então, essa é a lógica, pessoal. Tá? Aí, nós temos as facilidades tecnológicas. Tá? Trazendo aqui no caso da Enlight, ela trouxe uma facilidade que eu achei incrível. Porque quem já fez avaliação de calor, segundo a INHO 06, ela fala o seguinte, que você vai fazer esse processo de estabilização. Gente, isso aqui é feito em campo, não é no escritório, depois que você chega já com a avaliação. Não, é em campo que você vai identificar tudo isso. Só que enquanto você está fazendo isso, você tem que analisar a atividade do trabalhador. Porque segundo a INHO 06, o tempo de exposição deve ser cronometrado. O tempo de exposição do trabalhador tem que ser cronometrado. Então, enquanto você está avaliando a estabilização, você fica aqui, ó, no cronômetro. Tá? Avaliando, quanto tempo o trabalhador ficou aqui? Você vai cronometrando as atividades que ele executa durante os 60 minutos de maior exposição do trabalhador. Você vai cronometrando a atividade do trabalhador. E analisar estabilização e analisar cronometragem é complicado. Um profissional sozinho, às vezes, tem dificuldade em fazer esse processo simultâneo. Por isso que muitos alunos eu falo assim, gente, o ideal é você ir em 2 pessoas. Daí a Enlight, como eu falei, veio com uma inovação, que eu achei muito legal, tá? Que é a identificação da estabilização direto no termômetro. Então aqui a gente tem um exemplo, deixa eu voltar aqui, ó. Aqui a gente tem um exemplo do termômetro ainda não estabilizado. Quando ele não está estabilizado, ele não aparece um Ezinho aqui. Mas depois de estabilizado, ele aparece um E. Tá vendo? Ele aparece um E, identificando que houve a estabilização do termômetro. Ou seja, é um processo a menos que a gente vai fazer na avaliação em campo. Você não precisa analisar os termômetros, se eles estão estabilizados ou não. Basta verificar. Porque esse processo que eu acabei de explicar para vocês, o equipamento já faz. E no caso da Enlight, ele leva em consideração os 3 termômetros para aparecer o Ezinho. Ok? E olha só que legal, a Enlight tem um outro recurso, que é o Bluetooth pelo celular. E quando você pega o Bluetooth, você aciona, eu poderia, como eu falei, eu queria mostrar aqui, mas está muito longe, que é difícil de vocês visualizarem. Eu poderia abrir o Bluetooth e acessar o aparelho, dar play, pause, stop, e analisar a estabilização ainda. Então, quando ele aparece um Ezinho lá no meu celular, ele mostra que o equipamento está estabilizado. E ainda tem mais. Tiago, esqueci de anotar os horários que o termômetro estabilizou em campo. Na hora de gerar o relatório, ele tem uma coluna de estabilização. Tá? Aí uma dica também é que essa parte aqui, a Enlight, está em um processo de finalização, porque existe um software para você descarregar o equipamento, só que esse aqui do aplicativo, do site, né, que eles vão estar disponibilizando há pouco tempo, né, daqui a pouco, esse recurso aqui só está no site, não está no aplicativo, mas, bom, já tirei o print, ele já está praticamente pronto, né, em pouco tempo eles vão estar liberando, né, se já não tiveram liberado aqui no Congresso, mas até então não estava liberado para o público esse recurso aqui ainda do relatório, identificando a estabilização. Porque olha aqui, ó, quando ele aparece o sinalzinho o sinalzinho de certo aqui, ó, quando ele aparece esse sinal, significa que as últimas 5 leituras estão estabilizadas. Eu não vou fazer o teste real aqui com vocês, porque meu tempo só tem 15 segundos aqui agora, mas
mas o equipamento está estabilizado. A partir do momento que apareceu um sinalzinho de certo, as 5 leituras para cima, significa que o termômetro estabilizou. Então, isso aqui é um dos pontos que a tecnologia ela nos ajuda. Então, resumindo, para a gente finalizar aqui essa palestra, o medidor de IB-UTG não estabiliza com 20, 30 minutos ou 60 minutos que seja. Ele vai estabilizar em, no máximo, 25 minutos. Tiago, se com 25 minutos não estabilizou, a INRO determina um procedimento para isso. Quem quiser, depois a gente bate um papo no final. Tá? Para saber se o termômetro está estabilizado, é necessário que o profissional em campo faça no mínimo 5 leituras, sendo uma leitura por minuto, e a variação entre elas não seja maior que mais ou menos 0,4 graus para cada termômetro. Vale dizer que eu levo em consideração os 3 e não só o globo. Tem profissionais que levam em consideração só o globo e está tudo bem, é interpretativo do profissional. Para os cálculos de IB-UTG, eu vou usar a média aritmética das 5 leituras estabilizadas e as facilidades tecnológicas nos evitam erros em campo, ok? E agilizam o processo do profissional. E no mais, pessoal, agradeço de coração essa oportunidade. Muito obrigado. Até uma honra para mim estar aqui na frente com vocês. E quem ainda não conhece meu trabalho, um QR Code aí para vocês me acompanharem. Tá? Muito obrigado.